E aí, galera, estamos iniciando mais um podcast e dessa vez temos aqui Romero Remígio, irmão do Flávio José, fundador dos Tropicais, e vai contar um pouco da sua história aqui. Eu quero boa noite, se apresente, diga seu nome, o que você faz da vida hoje em dia. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ravel. Eu sou Romero Remígio, mais conhecido do que Bolacha na Padaria. E estou aqui à sua disposição. Você me pergunta e eu lhe respondo o que eu souber. Eu quero que você, vamos começar do começo, como diz, né? Eu quero que você me conte como era o seu pai. Meu pai era um funcionário da prefeitura, músico. Naquele tempo, os gestores municipais gostavam de filarmônica, investiam nos músicos, e diferente de hoje, né? E tinha banda aqui muito bem trajada, músicos excelentes, e meu pai fazia parte. Meu pai tocava tuba, e tinha mais meu tio Luiz Marcelino, Pedro Marcelino e Bill Marcelino, eram músicos também, 4 irmãos músicos, certo? Agora, veja bem, a nossa música, ela veio de João Belmiro, que era meu avô, meu bisavô. Ele tocava, naquele tempo chamava harmônico, tocava 8 baixos, mas naquela época chamavam harmônico. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas sei da história. E ele passou a música para Joana, minha avó, logicamente filha dele. E através de Joana veio os 4 filhos músicos. Zé Marcelino, que era meu pai, Luiz Marcelino, Pedro Marcelino e Bill Marcelino. E deles veio a nossa música, né? A gente com idade de 6, 7 anos entramos na música. E você vê Flávio José, ele com 8 anos tocava na Orquestra Marajoara de Pernambuco, sertânia. Meu pai era músico da orquestra também, por sinal a Orquestra Marajoara da época tinha, vamos dizer assim, 50% a 60% dos músicos eram monteirenses. E meu pai era um deles. E quando ele viajava para tocar por aí, Garanhuns, festa de Garanhuns já era tradicional a Orquestra Marajoara. Aí meu pai levava Flávio. E lá atrás do palco ele forrava lá um colchonetezinho e Flávio ia dormir. No intervalo da orquestra, aí ele acordava Flávio e Flávio fazia uma apresentação. Tocava, na época, alguns boleros, né? E aí ele comprou um pandeirinho para mim e fez um bombim para Lulu. Aí fez o trio Mirim Cariri. E ele sempre era nosso maestro, né? Nosso mestre. Dava as coordenadas pra gente, ensinando. E depois, quando surgiu as bandas de guitarra, que não tinha nenhuma por aqui, ninguém nem sonhava, não sabia nem o que era uma guitarra. A gente via uma guitarra na televisão, na capa de um vinil, a época dos Beatles. E a gente começamos a trabalhar para comprar, né? Ele comprou uma guitarra para Flávio, comprou um contrabaixo para mim, a bateria. Arnaldo Lafayette, quando era deputado, ele sempre gostou muito de música e admirava muita gente tocando, né? As crianças tocando.
e doou uma bateria. Aí nós convidamos Francismar, que hoje mora em Monteiro. Ele foi funcionário do banco, se aposentou e retornou para Monteiro. Grande músico. E Paulo Siqueira, mais conhecido como Paulo Rico. Ele também era músico? Era, e bom, tocava sax. E a banda começou a crescer. E a gente tocava muito nessas cidades aqui vizinhas, né? Circunvizinhas. E foi se espalhando, né? Foi se espalhando a fama, né? Aí nós precisamos de incrementar a banda, aumentar. Aí foi a vez de comprar um teclado. Em seguida a aparelhagem. Na época surgiu a luz negra. Era o único atrativo que tinha em termos de iluminação. Aí a gente, para comprar essa luz negra, a gente fazia festa. E com o lucro da festa a gente comprou essa luz negra e, lógico, uma festa de inauguração. Aí o povo foi para a festa tudo com as camisas estampadas, colorida, bonita, porque no reflexo da luz ficava mais colorida ainda, vamos dizer assim, ficava luminosa a camisa, a roupa. E por aí a gente foi dando sequência a esse negócio aí, uma festinha, comprando melhores aparelhagens, que aparelhagem, na época, não sei hoje que eu estou afastado, era como celular, era descartável. Se uma banda famosa aparecia com aparelhagem melhor, a gente ia trabalhar para comprar. Vendia aquela que usava e já ia comprar outra. Como era as festas naquele tempo? A festa naquele tempo era 5 horas de baile, no meio tinha meia hora de intervalo. Os clubes, eles contratavam, né? Na época era os Zebrequetes, os Gatos Pretos. Aí chegou um padre aqui de Caruaru, o Padre Nito, e o Padre Nito disse, vamos mudar esse inglesado aí dessa banda, vamos botar outro nome. Ele gostava muito de música. E aí foi criado os Tropicais. Isso era em que ano? Isso aí era nos anos 68, 66, 68. E já nos anos 70 a gente já estava famosos, né? Já tocava em grandes clubes, em outras cidades maiores. Para você ter uma ideia, a gente foi tocar, a gente foi uma brincadeira, estava todo mundo de folga, vamos para o Recife passar o final de semana. E lá a gente ficou na casa de Guilhermina, de saudosa memória. Guilhermina era assim, uma amiga muito enérgica, muito dinâmica, e a vontade que ela tinha era de nos levar para tocar no Recife. E quando ela falou com o dono do Forró Cheiro do Povo, abrindo um parênteses, quando nos anos 60, nós fizemos uma apresentação no Recife, na TV Tupi, Canal 2. Nesse tempo, a televisão só tinha umas 3 em Monteiro. E assim mesmo, a gente não aparecia direito na tela, não. Aparecia parecendo um enxame de abelha, só aquele chiado. Mas mesmo assim, lotou as casas aqui que tinha... E tinha TV, lotava. Lotava. Tinha gente que botava a televisão na janela, porque dentro de casa não cabia o povo. E a gente fez essa apresentação. Então, Guilhermina conseguiu falar com o dono do Forró Cheiro do Povo,
Era a casa de show, era? Era uma casa de show na Praça do Carmo, em Olinda. A gente foi dançar, brincar, né? Que tava de folga. Ela falou com o cara, ele disse, de onde é esses meninos? De Monteiro. Aí, Monteiro, e tem isso no mapa? Essa cidade existe no mapa? Existe sim. Isso é porque infelizmente não dá, a gente tem aí os artistas aí para se apresentar. Naquele tempo, os artistas que se apresentavam lá eram Sivuca, Moraes Moreira, Trio Nordestino, Luiz Gonzaga, só fera. Aí ele não dá certo, tem esses artistas aí para cantar e botar esses meninos de Monteiro. Mas com insistência dela, ele disse, eu vou deixar tocar 2 músicas. Aí a gente subiu do palco, tocou 2 músicas. Quando a gente parou, o povo não deixou parar não. Quero mais, toca mais. E ainda tocamos quase 1 hora. E saímos de lá contratados. Passamos uns 4 anos tocando no Recife. Não só no Recife, mas no Cheiro do Povo, lá de Olinda, o de Caruaru e o de Natal. Uhum. Isso era uma empresa dele, desse cara lá, chamado Raimundo. Como era naquele tempo as viagens? Vocês iam de quê? Olha, quando era o trio, antes de guitarra, a gente viajava em carro de praça. Também era só nós 3, meu pai acompanhava a gente. E depois, quando compramos a aparelhagem, a gente comprou uma veraneio. Primeiro uma Kombi que pegou fogo. Aí começa tudo de novo. Vamos trabalhar para comprar um carro. E como foi que essa pegou fogo? Me diga. Como para pegar fogo, basta riscar um fósforo assim com... Mas você vinha do caminho na viagem, como era? Não. Já tinha descarregado ela. A sorte, né? A sorte foi essa. Aí depois compramos uma veraneio. E dessa veraneio a gente foi melhorando, né? Compramos um micro-ônibus. Eu tive na banda até o micro-ônibus. Por sinal, o motorista era coisa rara. Aí quem dirigia era eu, Flávio e o Dimar. Quando um cansava, viajava com sono, né? Tocava a noite todinha. Depois do baile, aí carregava o ônibus com a aparelhagem. A gente andava com a aparelhagem, aí já tinha jogo de luz, tinha tudo. E o Dimar fez parte dos Tropicais, hein? Fez, o Dimar. Eu no início esqueci de falar nele, na época de Francisco Mar, de Paulo Siqueira, o cantor era ele. Tinha vozona, né? Tinha. O Dimar apareceu cantando uma música de Aguinaldo Timóteo. Era Mamãe, estou tão feliz. Essa música foi escolhida para ele se apresentar no Clube Municipal no Dia das Mães. Aí ele tirou o primeiro lugar. Aí a gente convidou para cantar na banda. E passaram também outros cantores. Apareceu aqui um Pedro Paulo, que cantava idêntico a Paulo Diniz. E esse cara sumiu daqui, passou pouco tempo aqui, foi embora, ninguém sabe de onde veio, para onde foi. E Bittencourt também, que era um grande cantor. Ele era funcionário do Banco do Brasil. Sica do violão também tocou, guitarra base. Como foi na época que vocês gravaram o LP? Isso já foi em anos 80 já, né? Como foi? Em 77, Flávio gravou um vinil. Aí nos anos 80, se eu não me engano, foi em 80. Nós gravamos o selo era Bandeirante. Foi um contrato da Bandeirante de São Paulo. Mas não estouraram o disco da gente, não. Tinha muita música boa. Mas a gente começando, eles não tinham muito interesse, não. O que foi muito bom pra gente. Aí gravamos esse vinil
né? Por sinal tem, parece que uma ou duas músicas minhas. E depois gravamos mais outro, que eu participei. Foi tempo que eu saí, aí Só em que ano? eu saí em 82. Quando a banda tava pra estourar praticamente, não vem? Já estava estourada. Era estourado já. Já. Mas você tem gravado um vinil ainda, nessa época? Era? A gente gravou justamente por isso, porque estava estourado, né? Aham. Aí tinha os olheiros lá no Forrocheiro do Povo e produziram esse disco pra gente. A gente gravou no estúdio Som Max, no Recife. Como foi a outra formação que teve Jorge Andrade, essa galera assim, já não tava na banda mais? Não, não. Nessa época aí eu já estava no físico, né? Eu entrei no físico com 19 anos. É interessante isso aí, rapaz. Cara, então a carreira, assim, vocês começaram muito novo mesmo, né, rapaz? Nos Tropicais, né? Muito Com criança certeza, mesmo, né? Flávio tinha 7 anos. Caramba, rapaz. Lulu era tão pequeno que ele começava a tocar e quando ele começava a chorar, aí meu pai já sabia. Abria a caixa da sanfona, tirava uma garrafa de crush, mas não tinha crush dentro não. Era leite e uma borracha de dar leite a cabrito. Aí dava ele tocando e mamando naquela chupeta ali, pra você ver quanto ele era pequeno, né? Mas, rapaz. Eu mais velho que ele 1 ano, Flávio mais velho do que eu 2 anos. E foi, nossa infância foi essa. Teu pai era músico, né? Uhum. Como era pra vocês naquele tempo, assim, viver a vida de músico, tão jovem ainda? Era muito bom. Era muito bom. A gente conciliava o trabalho com o divertimento. Entendeu? Uhum. Era muito bom. A gente gostava de viajar. Até mesmo porque Monteiro nunca, naquela época, não oferecia nada, não tinha nada para oferecer a uns adolescentes, pré-adolescentes, Uhum. entendeu? Quando eu vim pegar um contrabaixo, eu já tinha 14 anos, certo? O primeiro baixista do Monteiro foi eu. Naquele tempo ali ninguém sabia o que era isso, não, o que era um contrabaixo, não. Naquele tempo, a galera, como era ser criança aqui em Monteiro naquele tempo? Vocês faziam o quê? Brincavam do quê? De brigar pela rua, de dar trabalho a pai e a mãe, de atravessar o rio cheio d'água numa flecha de agavo, porque não sabia nadar, de fugir para o açude de Serrote para ir pescar, de brincar aqui na Givonaldo, aqui em Monteiro, na rua Givonaldo Cavalcanto, com os meninos de Regina, os meninos de um cara que tinha aqui que chamava com ele Cabo da Vassoura. Agora, se chamasse, tinha briga com os filhos dele. Como era essa rua aqui? Essa rua aqui era um corredor grande, aveloz. Essas casas aí não tinha, não. Era raríssimo uma casa aqui nessa rua. Tá vendo, né? Aqui era a estrada que ia para Cacimba de Cima, Umbuzeiro. Sim, voltando para os Tropicais. Como era a recepção dos Tropicais quando eles chegavam nos lugares, assim, naquele tempo? Porque Tropicais naquele tempo, quando eu era molecota, assim, já tinha os Tropicais, era um nome danado, né? Naquela época do Clube Bolinha, tu tava indo nos Tropicais ou não? Tava não. Tava não. Tava não. Como foi naquele tempo para ver os Tropicais no programa nacional? Ah, foi muito bom, fui muito feliz. Meu desejo era que a banda crescesse. Eu segui outro caminho, mas sempre fui torcedor da banda. Flávio depois fez carreira solo, né? Vocês esperavam que o Flávio se tornar um grande nome da cultura nordestina, assim como ele é? Tipo... Sim, sim. Porque Flávio nasceu com talento, né? Vamos voltar aí um pouco. É assim. Eu estava um certo dia, uma noite, estava bebendo, tocando violão, mas Nilo Feitosa. Na época não era deputado, o deputado era o pai dele. E Nilo disse, faça uma música para a minha campanha, que se eu for eleito eu arranjo um emprego para você. Ora,
Eu disse, não tem condição de tu ser eleito não, rapaz. Ele disse, tem, que papai vai sair fora da política e o candidato sou eu. Aí foi eleito. Também nunca procurei esse emprego não, porque eu pensava que era conversa de mesa de bar. Uma manhã eu ia passando ali naquela pracinha do Correio, que hoje é a Praça do Lápis, naquele tempo era Praça do Seixo. E ele estava na casa de Dona Isabel Feitosa, a tia dele, botando a bagagem no carro para viajar para João Pessoa. Aí me chamou. Eu fui lá, ele disse, vá quinta-feira tomar posse no seu emprego. Eu fui, já voltei com a portaria no bolso. Já voltei à autoridade. Aí tocamos em Salgueiro, em Cabrobó, tocamos em Petrolina, isso de início, né? Tocamos em Vitória da Conquista, já a divisa com Minas Gerais, né, você sabe. E já a fama se espalhando, né? Para você ter uma ideia, quando eu cheguei em João Pessoa, em 87, eu fui fazer uma fiscalização lá numa loja de automóvel e o cara perguntou de onde eu era. Eu disse, sou de Monteiro. Ele disse, a terra dos tropicais. Aí eu disse, eu toquei contrabaixo nos tropicais. Ele disse, pelo amor de Deus, me deu um abraço tão grande. E eu fui divulgador de Flávio José. Por onde eu andava ali no meu trabalho era Guarabira, Sapé. Dava uma fugidinha para Timbaúba, para a rádio, para divulgar Flávio José. Divulgava nas emissoras de João Pessoa. E torcendo por ele. Uma coisa interessante, quando a gente era criança ainda, meu pai dizia, vai ser o substituto de Luiz Gonzaga, Romero vai ser agente fiscal. E aconteceu, o cara profetizou, rapaz. Interessante isso, nunca esqueci disso. Profetizou. Eu entrei no fisco com a música que eu fiz, para a campanha de Nilo Feitosa. Tá vendo? Devo isso a ele, primeiro a Deus, segundo a ele, a Nilo Feitosa. Naquele tempo, existiam os Tropicais, João Benedito era naquela época também, como era? Quais eram as bandas que existiam aqui em Monteiro? Eu acho que João Benedito, ele tocou no nascimento de Matusalém da Bíblia. Rapaz, João Benedito eu acho massa demais, pô, porque é uma figura folclórica de Monteiro, né, rapaz? Mas veja bem. Meio mundo de música passou por ele, né, rapaz? Quantas homenagens tem em Monteiro a João Benedito? Isso é uma injustiça. Não é, rapaz. Aí me perdoe quem gostar da música de Isabel da Loca. A gente vê as prefeituras, não só a gestora de hoje, mas outros para trás, de Carlos Batinga para cá, fazendo aí homenagem a Isabel da Loca como musicista. Sou contra, que ela não dava um dó certo. O que é que ela tocava? Qual era a melodia? O que é que se entendia daquilo? Quem pode me explicar isso? Eu desafio o melhor músico de Monteiro a dizer o que é que ela tocava. Porque não dava uma nota certa. Agora, no Dia da Mulher, fazer uma homenagem a Isabel da Loca como uma senhora que criou uma família grande, morando na Loca de uma Pedra, para ela, todo o meu respeito. Mas para a música dela, não. E se você continuar me perguntando essas coisas, eu vou responder. Eu não guardo, não. Eu gosto muito de Isabel, assim, eu tive um grande respeito por Isabel, porque eu conheci ela, eu sempre ia lá e tal. E sempre era muito bem recebido. E eu admiro muito. Com certeza. Ela tem uma grande história também, sabe? Exatamente, assim, né? Mas o que eu sou contra é a história musical. Cadê? Aonde foi que fizeram a homenagem a João Benedito? Aonde fizeram uma homenagem a Antônio de Mila, que foi o primeiro baterista de Monteiro? Não fizeram. Uhum.
Não faz, nem faz. Cara, é uma das coisas que eu estava conversando com o Marco de Aurélio semana passada, a gente estava falando o seguinte, essa questão dos registros que a gente faz hoje em dia sobre os artistas, músicos, o que for, né? Tipo, nos anos 70, 80, não tinha quem registrasse isso, né? Ninguém tirava nem sequer uma foto praticamente desse povo, né, rapaz? Porque assim, João Benedito, essas músicas mais antigas, as histórias, praticamente você não tem fotos, não tem registro, não tem nada, né, rapaz? Pinto Monteiro acho que só sobreviveu a história dele, Tem. porque a galera de fora é que vê registrar, né? Porque você pensa da galera daqui, eu acho que Mas eu tenho um acervo de algumas bandas filarmônicas de Monteiro. Eu tenho. bacana, bacana. Você for lá na minha casa, lá na fazenda, eu lhe mostro. Quem eram os músicos da banda quando Inácio Feitosa, José Inácio Feitosa era prefeito de Monteiro. Foi um político forte aqui em Monteiro, ele foi prefeito, foi deputado e ainda assumiu como governador. Certo? E tinha amor à música. Se você vê as fotos que eu tenho dessa filarmônica fundada por Inácio Feitosa, o fardamento, a coisa mais linda do mundo. Certo? Aí quem eram os músicos da época? Zé Gomes, pai de Uá, era um menino assim de uns 13 anos, 12 anos, tocava clarinete. Tadeu Mendes, não sei se você conheceu. Zé Romão tocava trombone. Inácio de Manu tocava bombardino. Zé de Manu, irmão dele, era músico também. Quer dizer, tem isso registrado com a tecnologia da época, uma simples máquina fotográfica daquela que enfia o braço dentro. Entendeu? Mas as filarmônicas eram extremamente importantes, principalmente na formação de músicos, né? Isso. Como eram as apresentações das filarmônicas aqui em Monteiro? Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Eu ainda alcancei isso. Tinha, nas datas comemorativas, tinha alvorada, às 4 horas da manhã, a banda saía tocando uns dobrados lindos na cidade, despertando o povo. E nos domingos tinha retreta na praça, no Coreto. Ainda alcancei isso. Era a coisa mais linda do mundo. Os músicos, os prefeitos gratificavam bem os músicos, certo? E isso era um estímulo, né, para os músicos da época. Você vê Inácio de Manu, eu conheci ainda. Inácio de Manu, ele foi, se eu não me engano, oficial do Exército, oficial músico. Entendeu? Teve no Bosch, foi músico também, bom, de primeira qualidade. Ele ainda tocou com Flávio, na banda de Flávio. Isso não faz muito tempo, né? Agora, nas antigas mesmo, tinha muito músico bom. Bom e não estão mais aqui com nós, né? Eu acho que não tem mais ninguém vivo, não. Eu conheci muitos porque a alvorada deles saía lá de casa. Não essa de Inácio Feitosa, mas já no tempo do maestro Demóstenes, do maestro Tão, né? Sebastião de Oliveira Brito, né? Tão. E a banda saía tocando e a gente de lado do meu pai, marchando também. De forma que quando ele deixou de tocar, não aguentava mais, estava cansado, ele fumava muito. E para tocar num tuba tem que ter os pulmões reforçados, né? Aí ele deixou, ele cansava muito, aí deixou. Aí Flávio pegou o tuba dele, né? Um tuba mi bemol, e eu peguei um tuba si bemol. Agora, diga-se de passagem, foi o melhor tuba que eu já vi em Monteiro. Por sinal, eu vi uma vez, em frente à igreja, o Mastão disse ao Biraci, meu pai era muito bom no tuba, sabe? Mastão disse assim ao Biraci, quando a banda parou, eu vi ele dizendo,
o pai era muito bom, mas não chega nos pés do filho. Eu pensei até que era eu, mas não era não, era Flávio. Quer dizer que Flávio era bom em qualquer instrumento que ele pegasse. Era não, ele é. Eita. Flávio, o repertório de Flávio na banda, os Tropicais, era Roberto Carlos. As músicas de Roberto Carlos. E era show. Ele cantava as músicas do Roberto ou tocava? Cantava na época já ou não? Ele cantava. Flávio começou tocando guitarra, depois, mas já tocava sanfona. Aí da guitarra ele foi para o contrabaixo, para o teclado, né? Na época era órgão eletrônico. E aí foi Petinha de Biluzinho, foi para o lugar de Flávio, na guitarra. Sica passou pouco tempo, Moacir. Porque Sica foi para a polícia de Pernambuco, para a PM, aí deixou. E de lá passaram outros guitarristas. Eu tive uma convivência com grandes artistas que vinham tocar em Monteiro, Sertânia, e contratava a gente. Já vinha um empresário na frente, já sabia. Via só o cantor, né? E a gente era quem acompanhava. Vi muito guitarrista bom por aí afora, nessas andanças. Mas da qualidade de Oswaldo, um baiano de Paulo Afonso, para mim falta nascer. E tocou com os Tropicais também ou não? Tocou, sim, com certeza. Eu toquei com Saraiva do sax, soprano, Gerard Adriano, Paulo Sérgio, Zé Roberto, Cláudia Barroso, Valdir Soriano, Aguinaldo Timóteo. Rapaz, a nata mesmo, né? Elas Cara, a diferença, naquele tempo, o que você acha a diferença dos cantores que tinha naquela época para os cantores de hoje? tem cantor hoje? Aonde? Tem uns cantores por aí que nem, não sei quem vaqueiro, nem são vaqueiros, nem são cantor. Eles tentam ser um dos dois. É uma crítica que eu faço porque é completamente diferente. O ritmo é diferente. O tema da música não existe uma música boa, de qualidade, só existe apelação. Morrendo porque a mulher deixou, morrendo. Que é isso, rapaz? Não dá o valor à mulher de outra forma. Aí tem uma música, teve aí uma música aí, era só as cachorras. Aí as mulheres acharam bom. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Infelizmente, né? Uma decadência grande, né? Da música. Cadê a nossa cultura? Cadê os nossos artistas? Eu não estou falando os nossos artistas de Monteiro, estou falando nacional, não tem mais. Não tem mais um Djavan, entendeu? Não tem mais pouco se ouve uma música de Roberto Carlos hoje. Ninguém escuta mais Nelson Gonçalves com tanta música romântica. Tocamos com ele também. Nós tocamos com Nelson Gonçalves também. E quando a gente estava no Forró Cheio do Povo, a gente ia tocar em Natal, ou no Cheio do Povo de Natal, ou de Caruaru, ou em qualquer um dos três. Esses artistas estavam presentes, iam se apresentar. Aí Luiz Gonzaga chamava o dono do forró, aí dizia: eu quero o acompanhamento dos meninos. Aí Flávio ia fazer sanfona base, eu fazia contrabaixo, Chiquinho, sobrinho de João Benedito, fazia a guitarra, né? E a gente tirava do disco, do vinil, copiado, porque com Flávio ou toca igual ou pode deixar o instrumento, porque ele é exigente. A essa exigência dele deve-se o sucesso, né? Como é, você olha o repertório de Flávio, assim, o que você acha do repertório dele? Excelente. Flávio é a música que Flávio canta,
é um shot romântico, né? Sem muita apelação. É um tema que o povo passou, né? E daí o sucesso. Agrada-se uma música de Flávio. Não estou puxando o saco, não, porque se não puxar por defeito, eu sei também. O interessante do Flávio é essa questão que ele sempre mantém há décadas, as 2 décadas aí que está na carreira solo, eu acho mais, né? Ele sempre preza por a qualidade musical, né? Bons Com compositores, certeza. gravou bons compositores, boas músicas, né? Olha, isso E aí, sempre manteve isso, né? essa, essa escolha de Flávio, de, de uma boa música, ele não só vai na letra, ele vai na melodia também, ele é quem bota aquelas introduções bonitas, criação dele. Flávio teve uma convivência na Orquestra Marajoara com grandes músicos, como Célio Alves e outros mais. E Flávio, ele, na época dos Tropicais, ele gostava muito daquela de Ray Conniff, né, música orquestrada dele, de Demetrios, tocava, era teclado na época, né? Tinha também, era Zé Pops, lembrei agora. Reconhece que eu já escutei, agora esse eu ainda não sei. Só coisa boa, só coisa boa. Flávio vem de uma escola boa. Quais eram os artistas assim, que você escutava, gostava de escutar? Botava um vinil, escutava? Eu ou a banda? Você. Eu gostava de músicas românticas. Paulo Sérgio, Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Nelson Gonçalves. Também era exigente nas minhas escolhas musical. Só que Flávio era o líder da banda e o ouvido muito aguçado. Quando você vê Flávio tocando um show dele, cantando, se ele virasse com a cara feia para um músico, foi uma notinha semitonada que foi dada ali. E o interessante é que nós não lemos partitura. Meus tios, meu pai, eles eram músicos de partitura. A gente não. A gente aprendeu ouvindo. Nós somos músicos de ouvido. E eu acho muito interessante isso porque o músico de partitura, ele faz o que está escrito. Entendeu? A gente faz o que o que está escrito porque escuta, copia na memória e faz. E além disso, improvisa. Certo? A gente improvisa também para mesclar mais aqueles arranjos. Entendeu? O músico hoje que improvisa é muito bom. Aqui tinha apareceu um aqui no circo, esse fez história em Monteiro, e por onde andou com a gente. Era Nelson do Bombardino, meu compadre Nelson do Bombardino, saudosa memória. Ele era o pai de Valquíria. E era? Era. Ele chegou aqui, rapazinho, veio num circo, aí arrumou uma namorada aqui, se apaixonou, casou com ela. Aí teve Fabrício, né, que toca clarinete na Filarmônica, é meu afilhado, e Valquíria Santos, os 2 filhos dele. Depois ele faleceu aqui em Monteiro mesmo. Tá vendo? Mas o cara era um show. Eu não sei se você conheceu a música do jornal, era do Repórter S. Não. Conheceu não, né? Ele tinha uma apresentação, Flávio mandava ele fazer uma apresentação, o cara era de circo. No circo ele era músico, ele era palhaço, ele era tudo. Só não era trapezista, mas no chão ele pintava e bordava, principalmente no instrumento. Quando Nelson chegou em Monteiro, o carro de som anunciava na rua, hoje é a estreia do circo tal, o homem dos 1000 instrumentos. Aí lotava. Aí na época o prefeito era Jorge Menezes e
eles conseguiram os instrumentos da Filarmônica para o circo. E ficou lá no palco. Aquele monte de instrumento assim. A sequência daqueles instrumentos. E Nelson foi se apresentar, tocou todos. Tocou prato, tocou taró, tocou surdo, tocou clarinete, tocou riquinta, bombardino, trompa, tuba, tocou tudo. Era um excelente músico. Nós temos também aqui, nós temos músico bom como Cheiroso, Jorge. Acho que Monteiro é uma terra abençoada nessa questão de artistas, né? Sim, é um celeiro musical, né? Pena que, assim, eu acho que hoje em dia não tem mais escola de música e tal, né? Tá mais... Tem lá onde era seu Mariano, tem Tá começando de novo agora? Tá, mas eu critico muito a falta do apoio dos gestores. Monteiro, assim, tem muitos artistas, mas é essa questão. Às vezes o que falta muito ainda a questão do incentivo na parte cultural da cidade. Isso é a coisa mais fácil do mundo, é só questão de gosto, de querer, de ter boa vontade. Porque o Ministério da Cultura, ele dá instrumento, ele doa instrumento. Monteiro tem condição de manter uma grande orquestra. O celeiro musical de Monteiro continua crescendo, não é por conta da prefeitura, é por conta da escola técnica, do Cefet que tem aí. O IF deu uma alavancada grande, né? Deu uma alavancada grande, né? Cobra, assim, tem cobra. E a ali. nível de Cariri, porque assim, não só de Monteiro, mas a molecada do Cariri todo achou um lugar onde se achar para se tornar um grande músico. Né? Você vê Dagmar do Sax. Ele tem um filho que é Rafael. Um clássico. Rafael. Violão. Demais, Entendeu? Não foi a prefeitura que ensinou, não. Tá entendendo? Eu critico todos esses prefeitos com exceção de Jorge Menezes para trás. Para frente uma negação. Vou voltar a fazer a crítica. Homenagear Zabé da Loca como musicista, por quê? Não, a gente tem outros melhores. Certo? O Antônio de Mila, que foi o primeiro baterista, merecia uma homenagem, entendeu? Isso é minha visão. A deles é outra. E cada um tem o direito de discordar do que eu estou dizendo. Eu estou falando como músico. Eu não tenho nada contra a pessoa de Zabé da Loca. Pelo contrário, dou o maior valor à mulher Zabé da Loca. Mas a musicista não, porque ela não tocava nada. Soprava numa taboca. E não saía nada certo. Para a gente encerrar aqui, eu queria que você relembrasse como eram as bandas daqui da região, nos anos 70, 80. Era tudo do mesmo estilo, né? Mas não tiveram a sorte que a gente teve. Tinha guitarra, tinha contrabaixo, eles tocavam baile também. Tinha a Sayonara, banda Sayonara em Sumé, em Arco Verde tinha D-Jet 7, tinha Oara. Depois apareceu a Oasis, do mesmo grupo Oara. Tinha os Jovens de Patos. Acho que nos anos 90 aqui foi o auge das bandas de forró, né? Sim. Né? Que teve inúmeras bandas, né? Teve escala, teve percurso musical. Né? E você agora? O que você faz na sua vida agora? Eu sou auditor da Receita aposentado. Morei 45 anos em João Pessoa. Fiquei viúvo. Aí vim embora. Meus filhos casaram, os do primeiro casamento. E desse relacionamento moram 2 comigo, um com 9 anos, o Heitor, e com 14 anos, 13 anos tem o Rian, e todos os 2 têm queda para música. Interessante que eu tenho um neto com 4 anos, é o rei do triângulo.
toca triângulo no ritmo e canta. Bota o microfone e ele vai sem ninguém chamado, sabe? Se tiver um sanfoneiro tocando, ele vai lá, bota uma cadeira, aí volta, pega o triângulo dele e bota bonitinho. Aí o avô Coruja, quando fala nisso, no Pedro que toca triângulo, aí eu exagero, né? Eu digo que ele só toca com a bacia d'água de um lado, que é para esfriar o triângulo, que ele fica pegando fogo. Eita. E você, quando vê Flávio José tocando por aí, você ainda sente saudade daquele período? Como era? Eu sinto lembrança. Eu tenho saudade de meu pai e minha mãe que morreram. Só tenho saudade de quem morreu. De quem está vivo, dessas coisas do mundo, eu tenho lembrança. Uma lembrança gratificante, certo? Que sinto orgulho pelo sucesso dele e que desejo que ele continue crescendo. Mas é como dizia Pinto do Monteiro, dizia saudade. Eu conheço essa palavra desde o tempo de criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. Então, baseado nisso, eu não tenho saudade de nada. Eu tenho lembrança. Saudade eu tenho da minha esposa falecida, das minhas irmãs, dos meus pais, de alguns amigos que já se foram. Esses aí eu tenho saudade. Romero, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite, ter vindo aqui contar a sua história e a história dos Tropicais, né? Isso ajuda a enriquecer a história da nossa cidade. E o bacana é que essas bandas que realmente levam o nome da cidade para fora, né? Que todo que você chega, alguém lembra de alguma banda, de alguma música daqui de Monteiro, né? E de Monteiro é uma cidade de cultura, né? Sendo que os artistas que levaram o nome da cidade tornaram a cidade grande, né? Desde os poetas, compositores, cantores, né? Sim. Olha, baseado aí no que você está falando, outro dia eu vinha de São José dos Cordeiros, com um hostivalzinho lá de Sumé. Eu fui olhar um carro lá e ele é quem sabe onde estava esse carro. E quando a gente voltou, passamos em Serra Branca, já era quase 4 horas da tarde. Eu disse, estou com fome. Eles vamos almoçar lá em casa, em Sumé. Eu digo, não dá tempo não, daqui para lá eu morro de fome. Vamos almoçar aqui mesmo. Aí a gente foi lá para um restaurante, tinha um pessoal sentado lá, uma mesa lá. Aí quando a gente entrou, que sentou, eles começaram a olhar para mim e falando baixinho entre eles. Aí chamaram o Hostival. O Hostival foi lá, conversou com eles, aí voltou e disse, Romero, o pessoal ali perguntaram se você era Romero dos Tropicais. Eu disse que sim. Aí eles pediram para juntar mesa aqui. Eu disse, pode vir. Aí eu chamei o pessoal, pode vir para cá. Rapaz, foi gratificante demais. Eles me abraçando, aí um chega, mostra a filha, ó, isso aqui é minha filha, ela sabe a história de vocês. Aí a menina começou a me fazer perguntas e falando sobre os Tropicais. Só que na época dos Tropicais, dos Tropicais origem, ela não era nem nascida, mas sabe porque o pai contava, entendeu? Outro disse, olha, isso aqui é minha esposa, eu namorei com ela num baile de vocês, aqui no esporte, no Clube Esporte aqui de Serra Branca. E dali para cá a gente casou, olha, minhas netinhas aqui e tal. Isso é bacana demais, rapaz. Eu fiquei feliz demais com aquilo ali, viu? Fez parte da história, sim, né? Faz parte da história, né? Muito bom. A gente chegou a tocar no Clube Internacional do Recife. O Internacional. É um clube, meu amigo, é um clube. E para isso a gente teve que mudar a roupagem da banda e tudo, para ir bonitinho para lá. Por onde a gente andou, graças a Deus, fez sucesso. Eu não conheço uma cidade que a gente tocou uma vez só. Sempre ficava marcado aquele dia, tradicionalmente. Para o ano vem de novo, para o ano vem de novo. Era assim. Isso é muito bom, né? Faz parte da história de Monteiro, para quem tem memória. É isso mesmo. Não é? Romero, muito obrigado, viu? Quem agradece sou eu. Muito feliz, me sinto
orgulhoso em participar do seu programa. Desde o ano passado, Estou sempre à vontade. desde o ano passado a gente conversava com o Dom Paulo. Vamos trazer Romero um dia para contar a história também aqui. Dom Paulo, Paulo Cabeção. Paulo Cabeção. Eu digo, Dom Paulo, cadê que o senhor sabe de Romero, que se ele aceita vir? Aí foi, mandou, conversou com você. Um grande abraço a Dom Paulo, nosso grande amigo, parceiro, que eu gosto demais dele. Paulo Cabeção, gente boa demais. Então, valeu, galera, e até o próximo. Grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pela paciência de estar me ouvindo, contando essas histórias. Essas histórias com H, histórias verdadeiras. Grande abraço a todos.